Ninguém previu o que estava por vir. Em um momento, o céu estava nublado. No momento seguinte, a cidade inteira de Austin estava lutando pela própria sobrevivência. Uma enorme linha de tempestades severas explodiu pelo centro do Texas com uma fúria bruta e descontrolada do tipo que meteorologistas passam carreiras estudando e moradores passam a vida tentando esquecer. Isso não foi uma tempestade comum de primavera. Foi um evento climático severo, catastrófico e de grande escala que varreu uma das regiões de crescimento mais rápido dos Estados Unidos, e quando os ventos finalmente pararam, os danos deixados para trás contaram uma história que ninguém no centro do Texas será capaz de ignorar. Os meteorologistas classificaram esse sistema como uma linha de tempestades convectivas severas, supercarregadas por umidade perigosamente alta e uma massa de ar explosivamente instável vinda do Golfo do México. Ventos em linha reta cortaram a área metropolitana de Austin a até 98 km por hora, com microexplosões localizadas atingindo velocidades ainda maiores em certos corredores. Não eram rajadas ocasionais. Eram paredes de vento sustentadas, poderosas o suficiente para causar em segundos o que levará meses para ser reparado. Árvores de carvalho vivo centenárias, que resistiram por 50, 60, 70 anos, foram quebradas na base. Postes de energia foram despedaçados e arremessados. Linhas de distribuição de alta tensão caíram sobre ruas, entradas de garagem e quintais em bairro após bairro. No pior momento da tempestade, a Austin Energy confirmou que mais de 15 mil clientes perderam energia ao mesmo tempo, enquanto grandes subestações acionaram desligamentos emergenciais para proteger a rede elétrica de um colapso total. A Oncor e a Bluebonnet Electric Cooperative relataram milhares de cortes adicionais se espalhando pelos condados de Travis, Williamson e Hayes. As equipes de manutenção foram colocadas imediatamente em turnos consecutivos de 12 horas, mas com tantas estradas fisicamente bloqueadas por árvores caídas e fios energizados, as equipes simplesmente não conseguiam chegar aos danos com rapidez suficiente. As autoridades alertaram que algumas áreas poderiam ficar sem energia até o fim do feriado prolongado. Por todo o norte de Austin e nos subúrbios ao redor, a destruição estrutural era visível em praticamente cada quarteirão. Coberturas de postos de gasolina foram completamente arrancadas de suas fundações e despejadas diretamente sobre as bombas de combustível. Fachadas de lojas comerciais desapareceram. Prédios de apartamentos relataram janelas explodidas e telhados arrancados pelo vento. Na área da Berry Creek Drive, a drenagem da tempestade foi tão completamente sobrecarregada que o escoamento começou a erodir a base estrutural sob o próprio asfalto. As estradas racharam, cederam e desabaram para dentro. Interdições emergenciais foram implementadas sem previsão de reabertura. Em PF Lugerville, logo a nordeste de Austin, as principais avenidas, incluindo a East PF Lugerville Parkway e a North Heather Wild Boulevard, foram completamente fechadas pela polícia e pelas equipes de emergência após um emaranhado perigoso de fios energizados, pendurados e partidos cobrir todas as faixas de tráfego. Nenhum veículo, nenhum pedestre, nada estava se movendo, e então veio o momento que paralisou a todos. No centro de Austin, do lado de fora de um famoso restaurante de churrasco, um homem perdeu a vida quando uma enorme árvore madura foi arrancada do chão por uma única rajada violenta de vento em linha reta. O enorme tronco caiu diretamente sobre a área de mesas ao ar livre, prendendo e ferindo fatalmente a vítima antes que o serviço de emergência pudesse alcançá-la. As autoridades locais chamaram o ocorrido de um lembrete devastador, pago com o preço mais alto possível, de por que ninguém deve permanecer ao ar livre perto de grandes árvores ou estruturas abertas quando um alerta de ventos fortes está ativo. Mas mesmo enquanto as equipes começavam a avaliar os danos causados pelo vento, o Serviço Meteorológico Nacional emitiu um aviso de que o perigo estava longe de acabar. O solo em toda a região do Texas Hill Country e na área metropolitana de Austin havia sido completamente saturado pela tempestade inicial. O solo havia atingido seu limite absoluto de absorção.
Qualquer chuva adicional ignoraria completamente o solo e se tornaria escoamento superficial imediato, drenando diretamente para córregos, rios e ruas urbanas de baixa altitude sem ter para onde ir. Um alerta de inundação foi ativado cobrindo todo o feriado do Memorial Day, da noite de sexta-feira até a noite de segunda-feira. Os modelos de previsão projetaram de 5 a 13 centímetros de chuva adicional na região, com áreas isoladas podendo receber até 18 centímetros se células de tempestade de movimento lento estacionarem sobre bacias hidrográficas vulneráveis. Essa ameaça se concretizou com velocidade devastadora. Em Salado, uma histórica cidade no condado de Bell, quase 13 centímetros de chuva caíram em apenas algumas horas enquanto um sistema de tempestade se fichava diretamente sobre a região. O córrego Salado subiu tão rapidamente que os moradores de bairros baixos quase não tiveram tempo de reagir. O córrego rompeu suas margens e engoliu parques, trilhas e propriedades residenciais em uma torrente lodosa e repleta de detritos. A ponte South Ridge foi fechada depois que as águas da enchente subiram acima do tabuleiro. A área histórica da ponte Chisel Trail foi completamente isolada. A subdivisão Mill Creek foi totalmente bloqueada, com todas as vias de acesso submersas e os moradores sem conseguir sair de suas casas. A 30 quilômetros de distância, em Keowing, a situação se tornou igualmente perigosa. Alertas de enchentes relâmpago foram emitidos enquanto células de tempestade consecutivas castigavam um solo que não conseguia mais absorver uma única gota adicional de água. As ruas da cidade inteira se transformaram em rios de correnteza rápida. Barreiras de emergência foram instaladas na Elms Road, Watercrest Road, Atchison Avenue, Stellian Drive, Woodrow Drive, Bunny Trail, Willow Springs Road e em mais de uma dúzia de outros locais onde as águas das cheias atingiram profundidades letais. Vários veículos já estavam submersos. Unidades de resgate em águas profundas posicionaram barcos em pontos estratégicos por todo o condado de Bell, prontos para serem acionadas em evacuações forçadas a qualquer momento. As autoridades transmitiram uma mensagem acima de tudo, a mensagem que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nunca dirija contornando uma barreira. Nunca tente atravessar uma estrada alagada. Apenas 30 centímetros de água em movimento rápido podem fazer um carro comum flutuar. De 45 a 60 centímetros arrastam uma caminhonete ou SUV de grande porte. E depois de escurecer, você não consegue ver o nível da água até que seu veículo já esteja dentro dela. O centro do Texas estava reagindo contra uma das piores crises climáticas dos últimos anos. Mas as tempestades, alertaram os meteorologistas, ainda não haviam terminado.